quarta e última estratégia para quitar as suas dívidas, aquela que eu falei lá no começo da pergunta do inscrito aqui do canal. Deixar de pagar a dívida e depois negociar. De longe, a estratégia mais famosa desse YouTube. Mas caso você ainda não saiba, funciona mais ou menos assim. Você deixa de pagar a sua dívida e aí nos próximos 12 meses você junta 10% do valor da dívida. Chegando no final desses 12 meses, você vai ligar para o banco e negociar com o valor à vista. E a primeiríssima observação que a gente precisa fazer sobre esse método é: jamais, em hipótese alguma, faça uma dívida pensando em fazer isso. Feita essa observação, vamos à vantagem. Eu disse a vantagem porque, ao meu ver, só tem uma. Você vai quitar a dívida em 1 ano. Agora, as desvantagens. Juros exorbitantes. Você vai deixar de pagar uma dívida. A partir do momento que você deixa de pagar uma dívida, é juros sobre juros, são juros compostos. O valor da sua dívida vai aumentar muito e isso é um pouco desesperador. Segundo, o banco pode não aceitar a sua proposta. Ou seja, você deixou de pagar aquela dívida meio que à toa. Isso é muito grave, tá? Isso pode acontecer. Pode chegar no final desses 12 meses, você ligar pro banco e falar: olha, eu tenho uma proposta, e eles falarem simplesmente não. Terceira desvantagem, essa daqui pra mim também é muito grave e uma das piores. O credor pode te cobrar na justiça. Qual que é o maior problema de você ter um processo na justiça de um credor contra você devedor? Penhora de bens. Sim, você pode perder alguns de seus bens para quitar a dívida. Se o seu credor resolver te cobrar judicialmente, a chance de você partir direto para uma penhora de bens é muito maior do que se você estivesse pagando a sua dívida ou negociando extrajudicialmente. Outra desvantagem é que você fica sem crédito na praça. Isso, em certos casos, pode até ser uma vantagem. Mas, obviamente, o seu nome ficará sujo, você vai ser incluído no cadastro de inadimplentes. E a última desvantagem são as consequências psicológicas disso. Uma coisa é ter dívidas e saber que as suas dívidas estão sendo pagas em dia. Outra coisa é deixar de pagar aquela dívida e ver aqueles juros aumentando todos os dias. Não é a minha estratégia favorita. Eu usaria em algum caso muito extremo. Por exemplo, a pessoa realmente não ter o dinheiro para pagar a dívida. Se a pessoa não tem o dinheiro para pagar a dívida e nem mesmo a parcela da dívida ali está sendo muito alta, está sendo muito difícil, você já ia deixar de pagar mesmo a dívida de qualquer forma. Então não faz mal você juntar 10% ao longo do ano para você conseguir negociar essa dívida depois. Eu também não usaria essa estratégia em caso de dívidas muito altas, porque a gente sabe que a multa e os juros são calculados em cima do valor inicial da dívida. Então pode ser que a dívida fique muito maior do que ela realmente é. E com certeza a pior consequência aqui é você ser cobrado judicialmente. A minha dica seria: esgote outras estratégias primeiro, analisa direitinho cada estratégia, vê se é realmente viável fazer isso. Como vocês sabem, aqui no canal eu prezo por ser sincera com vocês e falar realmente o que eu penso. Óbvio que daria muito mais audiência se eu falasse não quite as suas dívidas ou método infalível para você quitar todas as suas dívidas ou alguma coisa do tipo. Mas eu já lidei com muitas pessoas endividadas na minha vida e eu já sei o quanto isso mexe com o psicológico da pessoa e não é todo mundo que tá pronto para esse método. Eu já lidei com pessoas que perderam os seus bens na justiça por conta de dívida, eu trabalhei bastante tempo com isso. Eu já lidei com pessoas que venderam os seus bens por conta de dívida. Eu já lidei com clientes endividados e eu já lidei com isso na minha vida pessoal também, então eu não posso omitir certas opiniões de vocês. E aqui no canal é tudo assim, é tudo feito para pessoas reais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu raramente peço para vocês se inscreverem aqui no canal, geralmente eu esqueço, mas isso é muito importante para mim e isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas também.